Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos. Qualidade e confiança. São 7h43, voltamos aqui com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos aqui com um papo com o Caio Cunha, né? Joguei uma pergunta, não quero colocar o Caio Cunha de forma alguma em saia justa, mas é sobre exatamente esse problema do lobby, né, dos portos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de uma maneira geral. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Marco, a sua pergunta, na verdade, foi uma pergunta muito boa, não me coloca em saia justa nenhuma. A gente entende que, enfim, como iniciativa privada, também a gente entende que a competição é boa, uma competição nos ajuda a operar melhor, de maneira mais eficiente, e eu acho que o Porto do Açu traz isso, inclusive, para o mercado, para o setor portuário brasileiro, principalmente para a nossa região, né? O Porto do Açu, ele é o primeiro porto privado do país, representa uma inovação, portanto, no mercado portuário, que era composto por portos organizados, ou seja, os portos públicos, e terminais privados dentro e fora da área dos portos públicos, mas o Porto do Açu é um complexo de terminais privados dentro de uma mesma área. É uma novidade, temos uma capacidade de gestão e de investimentos um pouco mais acelerada que os portos organizados. Então eu acho que eleva esse patamar do ponto de vista de concorrência com os outros portos. Na verdade, eu vejo de forma então virtuosa essa competição, e o Porto do Açu ele ocupa um espaço ele vem ocupando um espaço que na verdade não era ocupado por nenhum outro porto brasileiro. Então, por exemplo, no Porto do Açu a gente tem a Açu Petróleo, que é o primeiro e o único terminal de transbordo privado do país. Nesse sentido, ele não tem competidores. Antigamente, essas empresas não eram feitas no Brasil. Essas operações de transbordo de petróleo, elas eram realizadas em mar exterior, então fora da costa brasileira, e no Uruguai, exatamente porque não existia essa possibilidade, não existia essa infraestrutura no país. Só era feito pela Petrobras, e as outras empresas que estavam operando, principalmente no pré-sal, não tinha essa possibilidade. O Porto do Sul traz novas possibilidades para o mercado. E do ponto de vista de apoio estadual, de apoio governamental, um projeto do tamanho e do porte do Porto do Sul não se constrói sozinho, é impossível fazer isso sem apoio, e a gente recebe o apoio público tanto em nível federal, estadual e principalmente nos níveis municipais aqui no nosso dia a dia. Então eu vejo como de forma virtuosa essa nossa relação com o setor portuário. Arnaldo. Caio, acompanhando aqui a interação com os nossos ouvintes pelas redes sociais, tem um amigo Robson Santos, lá de São João da Barra, o pessoal de São João da Barra hoje está bem ligadinho aqui com a gente, falando sobre a questão de acessos ainda. A pergunta que não quer calar: fora as estradas, que por sinal foram muito bem feitas, quais são esses outros benefícios? Ele diz isso porque, na questão de desafogar o trânsito, porque ele diz que a BR-356 hoje está sobrecarregada de veículos pesados, é de extrema urgência a implantação de outra estrada para que tire o tráfego pesado. Não querendo antecipar a sua resposta, mas eu acho que é mais ou menos aquilo que você falou, né? Dessa questão do braço da BR-101, tentar desafogar esse trecho E eu acho que outro ponto essencial é essa discussão de duplicação da BR-356. Seria realmente esses 2 pontos, como você colocou no bloco anterior? Arnaldo, é isso aí. A pergunta é muito boa do nosso colega sanjoanense. Na verdade, a gente observa um impacto viário muito maior na BR-356 em função dos veranistas no verão, indo e voltando de Campos para São João da Barra, do que efetivamente hoje das cargas que vão para o sul. É claro que a gente representa um significativo aumento no tráfego, mas os nossos estudos nos mostram que a BR-356 ainda tem capacidade de carga para ser explorada.
com o desenvolvimento do Porto do Açu e o aumento das operações, realmente se torna prioritário a implantação de novos acessos, e a gente vê justamente que o acesso de carga, a ideia é que se dê exclusivamente pela RJ 244, então desafogando a 356, e existe sempre a possibilidade da duplicação da 356, que está na pauta principalmente do governo municipal de São João da Barra. Aí. Agora, outra pergunta aqui que eu acho que é super importante a gente esclarecer para todo mundo. Não sei se você tem esse dado aqui. Rapaz, agora tá ficando quente aqui, né? Aí cedo a gente estava congelando, agora tá um pouquinho quente. Com relação à questão de imposto que é repassado para o município. Há um mistério de que a cada navio que atraca no porto há um repasse muito grande para o município. Vocês têm essa pergunta do Anderson Santos, do Anderson... Qual que é o sobrenome do Anderson? Anderson Azeredo, lá de Gruçaí, né, da praia de Gruçaí, falando se tem esse cálculo de quanto é repassado por navio, se é uma coisa que é muito... ou se isso é muito variável, depende muito do que está atracando, qual é a operação que está sendo realizada. Essa questão de imposto, o Porto do Açu parece o futuro, né, nessa questão. O município e a região passam por um momento complicadíssimo, que é a questão de perder os royalties de petróleo, e o Porto do Açu parece ser a grande segurança no setor econômico aqui para a região. Mas hoje já é uma representatividade muito grande, cada navio tem um valor X que vai sendo repassado para a prefeitura, ou isso é muito relativo? Essa é uma boa pergunta, e eu acho que a minha presença aqui é importante justamente para a gente poder trazer algumas respostas que às vezes ficam no ar e que eu acho que valem ser esclarecidas. Vamos lá. O Porto do Açu recolhe impostos de toda a natureza, né? Então, impostos que vão para o governo federal, impostos que vão para o governo estadual, impostos que vão para o poder público municipal. Nesse sentido, não tem um imposto para um navio, mas a operação portuária é tributada por um imposto chamado ISS, que é um imposto sobre serviços, que é um imposto que vai para o poder público municipal. O ISS ele incide sobre as construções e sobre a implantação. Nesse sentido, então, o Porto do Açu, pela sua característica que hoje vai perdurar pelos próximos anos, eu diria décadas, ele vai permanecer durante os próximos anos num regime de operação e de implantação ao mesmo tempo. Nesse sentido, então, a gente recolhe impostos de circulação sobre serviços, o ISS, sobre as nossas operações, todas. Então, todo navio que chega ou que sai do Porto do Açu, há incidência de ISS sobre o serviço portuário, sobre a operação de carga. E existe também o pagamento de ISS para as empresas que estão fazendo as construções dentro do Porto do Açu. Por exemplo, a GNA recolhe bastante imposto. Nesse sentido, o Porto do Açu já recolheu para os cofres públicos do município mais de 100 milhões de reais ao longo dos anos. E hoje a gente tem uma média dentro do Grupo Prumo, ou seja, das empresas que fazem parte do Grupo Prumo, a Ferroporte, a Supetróleo, a BP Prumo, a Porto do Açu, a GNA e a Dome, uma média de recolhimento de mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês para o município de São João da Barra. Isso é médio, né? Isso não é constante. Isso é uma média. A gente tem uma média de recolhimento de 1,5 milhões de reais por mês para São João da Barra. O que isso representa? Isso representa uma mudança na receita de São João da Barra, que antes era quase que exclusivamente ligada aos royalties, e torna uma receita muito mais segura e de longo prazo através do recebimento de impostos, que hoje são quase equivalentes ao próprio município de Campos, o recolhimento de ISS de São João da Barra. Sim. A gente já estava discutindo sobre isso com o Vitor Aquino, vocês conhecem também, né, que já foi secretário de Desenvolvimento aqui e hoje é secretário de Transporte lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da empregabilidade, Caio. A gente falando assim, imposto é extremamente importante, mas um empreendimento do porte, que é o Porto do Açu, que se tornou o Porto do Açu ao longo dos anos, sobretudo com essa virada de setor que a gente já comentou aqui, quando vai para a indústria de óleo e gás, o maior fruto que um empreendimento desse pode dar para a cidade é a questão da geração de emprego. E você sabe muito bem disso, a Fernanda, então, que está aqui com a gente, mais do que ninguém, sabe muito bem disso, ouve isso sempre. Há uma cobrança da comunidade de maneira muito
efetiva com relação ao aproveitamento da mão de obra local. Você tem dados de quantos? Você falou aqui que são cerca de 8 mil pessoas por dia no Porto do Açu. Desse grupo todo de 8 mil pessoas, quantos são lá de São João da Barra? Quantos são aqui de Campos? Vocês têm esses dados do aproveitamento da mão de obra local? Sim, Arnaldo, a gente tem esses dados, faz parte da política, das diretrizes que regem o nosso negócio, a valorização da mão de obra local. E aí, repetindo o que eu falei no segmento anterior, mão de obra local a gente considera Campos e São João da Barra pela nossa área de impacto, efetivamente. E a gente tem, então, portanto, ações em que a gente tenta privilegiar, na medida do possível e da legalidade, a contratação de mão de obra local. Então, a gente disponibiliza as vagas, primeiro nos balcões de empregabilidade local. A gente tenta, na medida do possível, fazer as seleções com candidatos locais. Quando a gente faz capacitações, a gente faz as capacitações exclusivamente para os munícipes, principalmente de São João da Barra, mas também de Campos. A gente foca em São João da Barra em função de uma necessidade óbvia de investimentos de educação e capacitação, porque a gente está em São João da Barra, o nosso impacto maior é no município de São João da Barra, então a gente acha que nada mais justo do que a gente estimular a concorrência da mão de obra de São João da Barra. Campos já é um município muito mais com muito mais infraestrutura e oferta de mão de obra, então a gente tem efetivamente um número maior de funcionários de Campos, de Goytacazes do que de São João da Barra. A gente tem uma proporção aí de cerca de 50% de mão de obra de Campos, de Goytacazes, e mais ou menos 30% de mão de obra de São João da Barra. Portanto, a gente tem mais ou menos 80% de mão de obra local. É representativo esse número. Se a gente for olhar a população econômica ativa de São João da Barra, a gente emprega quase 20% da população econômica ativa de São João da Barra. A prefeitura é um outro grande empregador de São João da Barra, e aí comércio, setor de serviços é o terceiro maior. Então a gente tem aí sim uma prevalência de mão de obra local. As capacitações, todas as últimas feitas, tanto pela própria Porto do Açu, os operadores, por exemplo, do nosso terminal multicarga, eles foram 100% selecionados entre são-joanenses, e são todos são-joanenses. E a GNA, a Gás Natural do Açu, agora está fazendo um grande programa de qualificação com mais de 500 pessoas, todos da região. Agora, essa percepção, Caio, que eu falo com você, é muito por conta do seguinte. Ontem até me mandaram, eu falei com você que ficaram me mandando perguntas depois que eu anunciei sua vinda aqui. Essa percepção acho que fica respondida, já foi respondida anteriormente, que é por que tantos ônibus saem de Campos para o Porto do Açu. Que tem gente que falou que se ficar fiscalizando, fica o dia inteiro ali vendo esse movimento de ônibus de trabalhadores da BR-356 indo para o Porto do Açu. Mas, falando da GNA, que chegou aqui, você chegou a esse ponto e está em fase de construção, a percepção é de que está vindo muita gente de fora. E isso a gente viu lá em São João da Barra, lá em 2012, 2013, na época de efetiva construção do Porto do Açu. Essa mão de obra que vem de fora, de outros estados, muita gente do norte. Esses dias mesmo meu carro estava com defeito, eu, apesar de estar morando aqui em Campos, ainda faço todos os meus serviços em São João da Barra, então eu estava no mecânico lá em São João, eu fui, e lá em Gruçaí, eu fui buscar meu carro, fui num ônibus que eu fui, tinha um cara vindo do Pará para vir tentar trabalhar no Porto do Açu, buscar trabalho no Porto do Açu. Parece, para o são-joanense, e é esse questionamento que eles sempre fazem comigo em grupos de WhatsApp, então não se fala, que há uma facilidade de se trazer a mão de obra de fora e um impedimento para que o são-joanense entre no Porto do Açu. Isso acontece? Existe esse tipo de restrição? Chegaram a dizer, inclusive, que algumas empresas ligadas ao Porto do Açu pediam que o endereço não fosse de São João da Barra. Vocês já ouviram isso outras vezes, não é a primeira vez que vocês ouvem. Já aconteceu isso em algum momento? Muito boa pergunta, a gente também ouve isso da população. Eu não posso responder pela GNA, eu não sou funcionário da GNA, da Gás Natural do Açu, mas, enfim, a Gás Natural do Açu é uma empresa importante lá dentro, eu falo também pelo complexo do Porto do Açu, e a gente tem um relacionamento grande com eles. O que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, todas as ações de incentivo à contratação de mão de obra local são realizadas, sim, pela GNA. Quem contrata pela GNA, na verdade, não é a GNA em si,
é o consórcio Andrade Gutierrez e Siemens, que são os responsáveis pela execução da obra. Portanto, existe uma diretriz clara que vem da GNA para o consórcio para privilegiar a mão de obra local. E o que eu posso dizer que eu sei e que eu acompanho é que existe sim iniciativas de contratação de mão de obra local, mas que a gente não consegue efetivamente encontrar 100% das posições que a gente precisa ocupar no local, e a gente precisa eventualmente colher mão de obra de fora, e aí é nesse sentido que a gente vê justamente uma movimentação maior de gente de fora. Agora, o Porto, por sua natureza, conecta São João da Barra e Campos de Goytacazes ao mundo. Então, você não vê só a gente do Pará, provavelmente, como você ouviu lá em São João da Barra, mas hoje, por exemplo, no café da manhã, eu estava ouvindo 2, 3 línguas ao mesmo tempo, tomando café no hotel, no avião que eu pego, na estrada, quando a gente para, nas paradas da estrada, você começa a ver gente de toda a parte do mundo, efetivamente, chegando no local que antes era um final de linha de estrada e que tinha muito pouca gente de fora, efetivamente. Né? Então essa é a natureza do Porto do Açu. Esse fenômeno de você chegar num local e você ouvir, por exemplo, um restaurante, e você ouvir uma mesa falando espanhol, outra mesa falando alemão, outra mesa falando inglês. A gente só via isso, por exemplo, em alguns hotéis em São Paulo, antigamente, no Rio talvez, em alguns clubes de golfe, por causa por exemplo, o Campo de Búzios, por conta dos gringos de Macaé, que jogavam lá. Então a gente dizia que a única pessoa que falava português era a moça que servia o cafezinho, né? Ninguém falava português mais no clube. E isso mudou muito em Campos. Mudou demais. Eu me surpreendia quando em 2013 eu vim para Campos, e me surpreendi de chegar em restaurante e ouvir o inglês aqui atrás de mim, espanhol, alemão, e isso, grande parte, se não toda, de responsabilidade do Porto. Agora você vê isso nos campos de golfe aí de Búzios e na Pelinca em tudo na quanto é lugar. Liberdade, lá em qualquer lugar. Em Gruçaí, você realmente lugar. vê isso, e isso é em função da chegada do Porto. Mas eu gostaria só de reforçar aqui, aproveitar o canal que a gente tem, reforçar a nossa principal iniciativa de contratação de mão de obra local, que é a rede de empregabilidade. A gente criou, portanto, um banco de dados unificado com todas as empresas que estão dentro do Porto do Açu, não só construindo e operando, mas também em implantação. Então a gente tem um banco de dados unificado, chama-se Rede de Empregabilidade, que está disponível no site vagas.com, então www.vagas.com/rede-de-empregabilidade. Lá você pode cadastrar o seu currículo para as vagas e oportunidades do Porto do Açu. Portanto, todas as empresas, quando tem alguma oportunidade, eles recorrem à rede de empregabilidade. Só que, Arnaldo, a gente recebe mais de 2.000 currículos por mês nessa nossa plataforma. Então, efetivamente, a gente tem hoje um cenário de desemprego acentuado no país, e a gente não tem uma oferta que possa, infelizmente, dar conta disso. A gente faz a nossa parte, a região norte fluminense, principalmente São João da Barra, os dados do CAGED são bons perto do resto do estado do Rio de Janeiro, o resto do Brasil. A gente está tentando fazer a nossa parte, mas a gente não consegue absorver toda a oferta de mão de obra que existe hoje à disposição do mercado. O município tem alguma contrapartida para essas empresas, para tentar trazer essa mão de obra local? Antes tinha uma questão de isenção. Essa isenção ainda existe? Acho que era 30%. Isso ainda existe? Isso é vantajoso para as empresas, ou às vezes nem dá tanta diferença para... Fica mais vantajoso porque aproveitar a mão de obra local é óbvio que você vai ter menos custo com questão de locomoção, com questão de alojamento. Então já tem uma sucessão de fatos que leva a empresa a aproveitar a mão de obra local. Mas o município dá algum tipo de incentivo também nesse sentido? Claro, a mão de obra local é um ganha-ganha, né? É bom para a empresa, é bom para a região, porque dinamiza a economia regional, né? Então o funcionário do Porto do Açu, que tem um salário até acima da média brasileira, ele vai e ele consome dentro do município, ele faz as compras dentro do município, ele usa os serviços dentro dos municípios. Então é importante a mão de obra local, não só para o empreendimento, mas para o que a gente chama de os empregos indiretos, que é toda a cadeia que está ligada aos serviços para esses funcionários. O município de São João da Barra tem sim incentivos fiscais
Na verdade, não é isenção de impostos, é a concessão de um benefício de 0,5% no recolhimento de ISS e de 50% no recolhimento de IPTU para uma determinada área dentro do Porto do Sul, que hoje não abrange todo o Porto do Sul. Essa é uma lei de 2008, que quando ela foi feita, o Porto do Sul ele tinha um outro tamanho. Então, efetivamente, há uma ferramenta de incentivo que o município usa, cuja contrapartida é a contratação de 40% de mão de obra local, o que é um número desafiador para a gente. É muito difícil a gente conseguir atingir esse percentual, a gente faz de tudo para conseguir, inclusive para conseguir o benefício, e a gente acha que é um mecanismo importante que, inclusive, o município de São João da Barra deveria pensar em ampliar a área e os efeitos desse incentivo, que é justamente você abranger todo o Porto do Sul para que todas as empresas possam se beneficiar desse benefício e, efetivamente, dar como contraprestação a obrigatoriedade de mais mão de obra local. Agora, a mão de obra local, Caio, é muito contestada, assim, como eu falei lá em São João, a questão do aproveitamento somente na fase de implantação. O trabalho de peão mesmo, trabalho de obra. Desculpa. O Porto pensa nisso, no futuro do São Joanense, como aproveitar essa mão de obra local no momento em que o Porto estiver em plena operação, as atividades das empresas estiverem em plena operação. Isso porque a gente vê que hoje a GNA está contratando bastante, tem um aproveitamento de mão de obra local para a questão da obra, e quando começar realmente a funcionar. Porque você mesmo colocou a dificuldade de se encontrar todo mundo. Não tem mão de obra capacitada 100% aqui na nossa região. O Porto incentiva de alguma forma para que esse próprio trabalhador possa lá na frente, hoje, peão da obra, possa lá na frente ter a oportunidade de continuar trabalhando no Porto? Eu vou pedir ao Caio para responder logo depois do intervalo, Caio. Preciso agora ter um compromisso comercial. Nós vamos ao intervalo e depois eu até vou incentivar essa pergunta do Arnaldo, que eu acho fundamental. Vamos ao intervalo e já voltamos. Doces no Lasco, uma delícia para você